E você pode ter certeza de que eu não estou falando sobre ter uma faculdade, uma pós-graduação ou sequer um pós-doutorado, por exemplo. Fala pessoal, tudo jóia? Por aqui tudo tranquilo, graças a Deus. Para você que não me conhece, me chamo Gustavo Freitas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, já marque aí o sininho das notificações para que nos próximos vídeos que eu postar, você receba aí um e-mail, uma notificação de que eu postei um vídeo. Para quem já me acompanha, né, eu soltei um vídeo há mais ou menos um mês atrás, dizendo que eu vou buscar ao longo do tempo fazer mais vídeos, né, visando filosofar um pouco mais, quem sabe, né? Para quem já me conhece das antigas, eu acabei conquistando alguns inscritos, né, e criando um conteúdo aí sobre moto e sobre esse lado automotivo, né? Mas para quem realmente acompanhava os meus vídeos, sempre percebeu que ao andar de moto, a gente sempre pensa na vida, a gente sempre filosofa um pouco, né? Então eu resolvi externalizar um pouco isso para sair um pouco da minha bolha, ou quem sabe aumentar a minha bolha. Como eu falei no vídeo anterior, eu acredito que o livro, a base, né, a educação e a leitura é a base de qualquer crescimento, né? A pessoa, ao ler, ela aumenta o seu vocabulário, ela aumenta o seu conhecimento, ela vai gradativamente chegando a lugares que ela não conseguiria chegar se ela não tivesse acesso a essa informação. Em pleno século XXI, você tem qualquer tipo de informação na palma da sua mão. Mas quando eu digo que a educação, para mim, no meu humilde ponto de vista, como eu falei também no vídeo anterior, aqui eu estou explicando, aqui eu estou explanando um pouco o meu ponto de vista. Então, cada um tem o seu ponto de vista e eu espero conseguir, né, traçar, né, às vezes criar aí uma conexão, né, minha com vocês que me assistem sobre os diferentes pontos de vista que todos têm. E isso, de fato, é o que leva a sociedade a evoluir, a crescer, né? E por que eu acredito que isso não tem a ver, nesse caso, de a educação ser a única forma de nós mudarmos e a melhorar, né, de fato, o Brasil, e mudar o Brasil, mudar o nosso país, é a educação? Por que eu acredito que isso não tem muita relação com a escola acadêmica? Porque, às vezes, uma pessoa que não terminou nem o ensino médio tem ali uma filosofia própria da vida, de vida, que você fica admirado. Você conversa horas e horas com essa pessoa que às vezes é semi-analfabeta e você tem muitas coisas a aprender com essa pessoa. Quando eu digo sobre educação, eu coloco um pouco mais para o lado interior de cada um. Muitas pessoas acreditam que a escola dá educação e eu penso de uma forma diferente. Eu acredito que a escola, como nós conhecemos, o ensino básico, médio, né, o ensino superior, são escolas, são locais onde você vai para aprender sobre exatas, sobre línguas, sobre ciência, física, química, sobre assuntos específicos. Você vai fazer uma faculdade para se formar um médico. Você vai fazer uma faculdade para se formar um analista de sistemas. Você vai terminar o segundo grau para se tornar uma pessoa alfabetizada e ali com conhecimento básico sobre linguagem portuguesa, sobre matemática, sobre ciência, sobre história, geografia. Por mais que a nossa rede de ensino, né, pudesse ser muito melhor, esse, para mim, é o foco da escola. Quando eu falo sobre educação, eu tenho em vista, por exemplo, reeducação alimentar. Eu já passei por 2 processos de reeducação alimentar. No primeiro processo, eu passei de 129 quilos para 89 quilos. Como que funciona? O meu corpo estava educado a uma maneira de se alimentar no momento, de uma forma errada, excessiva, descontrolada, que me fez chegar a pesar 129 quilos.
Então eu tive que me reeducar alimentarmente, né? De forma a ensinar o meu corpo e o meu psicológico de que a dieta que a médica passou para mim são exatamente as quantias e os alimentos necessários básicos para mim passar um dia. A fome que eu senti além daquilo ali é algo que está só no meu psicológico. Então eu tive que me reeducar. E quando a gente chega nesse ponto, por que eu passei então por 2 processos de reeducação alimentar? Porque a gente tem os nossos altos e baixos. Então, com o passar do tempo, eu acabei engordando novamente, tive que passar pelo... Entende? Então é algo de fato muito complexo. E a gente está pisando em ovos aqui, porque eu corro o sério risco de estar sendo aqui um pouco hipócrita, por que não? Como eu comentei no vídeo passado, o ser humano é passível de erro. Todos são passíveis de cometer erros. Então, quando eu digo de se reeducar, eu acredito que a educação necessária para o nosso país é a educação moral, é a educação ética, é a educação civil, é a educação patriota, é o respeito principalmente. Veja como nós conseguimos sair de um extremo de um lado político para o extremo do outro lado político. E eu tenho uma posição muito bem definida nessa linha, digamos assim, política, que eu pretendo aprofundar, né, nos próximos vídeos. Quando a gente fala, por exemplo, nós aceitamos o jargão, o jeitinho brasileiro, nós sabemos que essa frase traz uma conotação de corrupção. Então, eu pelo menos enxergo dessa forma e eu posso ter absorvido isso da minha família. E isso faz parte da minha personalidade hoje. Eu sempre vou olhar para essa frase dessa forma, entende? E ao passar das fases da vida de cada um, é comum que você enxergue os vários pontos que a mesma moeda tem, os vários lados que a mesma moeda tem. Então hoje eu posso me identificar com um estilo musical e dependendo da minha, do meu estado mental, do meu estado de ânimo, do meu estado de humor, eu me identifico com outro estilo musical. E isso de fato é algo muito moldável. Mas algo que você não molda e você não muda é a ética, é o caráter, é o respeito. Infelizmente, a raiva também é um sentimento humano quase que impossível de você não senti-lo. É como o medo, por exemplo. Você não deve buscar nunca sentir medo, você deve buscar saber lidar com o medo. Então eu acredito que a educação é a única forma de melhorar e mudar o nosso país, porque a nossa sociedade, é fato, está explícito isso, pelo menos para mim, de que a nossa sociedade ela tem que se reeducar. Será que a grande maioria da nossa sociedade tem conhecimentos básicos de geografia? Será que a nossa sociedade conhece a nossa história? Tá aí outra coisa que a gente costuma dizer, que brasileiro tem memória curta, porque na próxima eleição já não lembra mais em quem votou na eleição passada. Isso faz parte do seu dever como cidadão. Então, de que forma você se educou na hora de votar? Nós vivemos num país democrático, nós elegemos os nossos representantes. De que forma a gente quer dizer que o Brasil está afundando, sabendo que nós escolhemos o nosso representante? Indifere o lado que você está. Se o representante está lá, é porque a grande maioria votou e colocou ele lá. Se o nosso representante não está indo bem, ele condiz com a grande maioria da nossa sociedade, que muito provavelmente significa que também não está indo bem. Entende? Eu, pelo menos, chego nessa consciência de que se existe um representante do povo indo de encontro com coisas ruins, é porque ele está representando uma boa parcela da população que também está indo de encontro com coisas ruins. E isso está tudo certo, está tudo bem, isso é o valor da democracia, esse é o lado bom da democracia. O que eu acho que na realidade falta é calma, talvez. Eu mesmo sou muito ansioso
Não consigo ler muitas vezes um livro físico porque eu não consigo ficar ali 2 horas preso a 2 capítulos de 30 páginas de um livro físico. Posso passar 2 horas, 3 horas, 2 dias estudando sobre um efeito que eu vou utilizar numa edição de algum vídeo que não vou me entediar. Eu vou, inclusive, continuar sempre motivado a continuar buscando sobre aquilo. Mas, às vezes, eu pego um livro de 300 páginas e penso em lê-lo, eu não consigo ler, porque eu acabo me desprendendo, né? A minha mente, então, é algo que eu também tenho que trabalhar em mim. E será que a sociedade também, às vezes, eu tenho isso em excesso, e às vezes muita gente tem isso a menos, né? Não tem essa necessidade, não tem essa vontade de buscar se melhorar, de buscar olhar para dentro de você mesmo e pensar, poxa, será que eu sou honesto? Será que eu tenho caráter? Será que eu tenho ética? Será que o que eu estou fazendo com o próximo é algo que eu gostaria que fizessem comigo? E é essa a reeducação que eu acredito que o nosso país tem que passar. Essa é a educação de valor, de fato, que eu acho que a nossa população tem que ter. Existem muitas famílias sendo criadas achando que a escola vai salvar o seu filho, vai transformar o seu filho. Primeiro que os filhos sempre buscam ser exemplos, os pais são sempre os exemplos, então os filhos sempre buscam ser o mais próximo possível dos seus pais, né? Não é uma regra, mas é algo comum de acontecer. Cada pessoa tem a sua personalidade. Então eu acredito fielmente que a ética, o caráter, o respeito ao próximo, a forma de como o ser humano, de como essa pessoa vai lidar com a sociedade, isso vem da família, isso vem da sua educação de casa, isso vem da forma como essa pessoa foi educada em casa. Qualquer pessoa, muitas vezes, óbvio que existem pessoas que têm estudo integral, né, desde o ensino médio, mas a grande maioria passam mais tempo em casa ou com amigos na rua do que dentro da escola. A escola vai te ensinar sobre matemática, português, ciência, biologia, história, geografia, né, sobre questões de exatas, linguagem e ciências. É para isso que a escola vai servir. A faculdade ela vai te formar um médico, vai te formar um analista de sistema. Então, esse meio acadêmico não necessariamente vai te transformar num ser melhor ou superior. Não existe isso. Qualquer pessoa que pegar um livro e começar ali a folhear e ler, vai absorver novos vocabulários, vai absorver novos conhecimentos, vai ampliar o seu campo de visão e, quem sabe, mudar a vida dessa pessoa. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que, a partir de um livro, tiveram uma grande ideia e se tornaram milionários depois. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? O que eu penso, né? Tentando externalizar aqui um pouco do que eu penso sobre como eu acredito que o país consiga mudar. Nós temos que aprender a debater sobre política sem perder a amizade. Nós temos que aprender a debater sobre religião sem perder a amizade e debater sobre até mesmo o futebol sem perder a amizade. Porque são 3, às vezes, pilares. Bom, política e religião com certeza existem desde que mundo era mundo. E futebol já existe há um bom tempo, né? E se você não consegue discutir sobre esses assuntos com um amigo, um familiar ou algo assim, sem que fique muitas farpas, talvez o problema não seja o assunto, talvez sejam as pessoas. Eu acho que fica aqui essa reflexão, né? De nós nos reeducarmos, de nós buscarmos sermos melhores como ser humano. Eu acredito que a população em geral às vezes espera demais do outro e não busca nada para si. E dessa forma não existe sociedade que vai evoluir. Enfim, né, me prolonguei um pouco mais nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixe aqui nos comentários. Eu sempre leio um a um. Novamente, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Marque o sininho para você receber aí as notificações do meu canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!